som da festa vai subir, da sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, da sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Querido, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Eu quero ler toda a perícope desse texto, que começa a partir do versículo 3 e termina no versículo 9. Diz assim: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela, mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fale conosco em nome de Jesus. Amém, querido? Fala assim: essa mulher adorou o Senhor na medida certa. Falem sozinhos agora. O texto é muito conhecido, e esse texto fez parte da minha meditação essa semana. E eu fiquei pensando na questão da parte A do versículo 8. Ela fez o que pôde em relação àquele momento na história de Jesus e os seus discípulos. E a gente fica pensando nessa expressão, fez o que pôde. E quando a gente começa a pensar em fazer aquilo que eu posso, vem a grande questão em relação ao ano que está se findando, em relação à minha própria vida pessoal, ministerial, eclesiástica, líderes, não líderes, pessoas, membros comuns, pessoas que não têm cargo em igreja. E eu fiquei pensando nas atitudes de cada pessoa que veio à minha mente em relação à igreja, não só a Terceira IP de Bauru, como aquelas também que eu conheço. E essa grande indagação para nós, ela nos ensina muita coisa. Eu não vou falar aqui para você que a mulher deu tudo que tinha, não vou falar para você da espiritualidade dela, não vou falar para você, olha que mulher bacana, ungiu os pés de Jesus. Eu vou falar para você da atitude que ela tomou e que em muitas ocasiões nós como igreja não temos tomado. Por quê? Porque nós estamos inseridos em uma geração egoísta, avarenta. Nós estamos inseridos em uma geração, uma sociedade totalmente depravada, essencialmente materialista. Talvez você fale assim: pastor, é isso tudo mesmo? É uma geração de egoísta. E veio à minha memória quando eu estava retornando de Belo Horizonte, um caminhão tombado na rodovia Fernão Dias, de peixe. E eu fiquei olhando aquilo, e pessoas aglomeradas na pista, cheia de caixas de peixe no acostamento, na grama, até que a Polícia Militar Federal chegou e parou tudo. Mas antes houve um grande saque do caminhão. A grande pergunta que vem ao nosso coração olha o que nós temos produzido como nação, como gente, como pessoa. Pessoas
que sequer quiseram saber o que ocorreu com o motorista e saquearam a carga que para eles até então seriam revendidas, porque ninguém pega 25 caixas, 10 caixas, 50 caixas de peixe para comer em casa. Isso mostra para nós como nós temos perdido o foco do ser cristão, do ser humano normal, da pessoa que realmente tem em seu coração a necessidade e a visão de fazer o bem. Por quê? Porque justamente nós nos encontramos nessa situação. Coisas que a gente nota e vê o quê? Egoísmo. E isso está inserido até no contexto das nossas crianças, em não querer dividir aquilo que a gente dá a elas. É meu e eu não vou dividir. São sinais de que está faltando alguma coisa. São sinais que mostram para nós que nós podemos consertar algumas coisas em relação às nossas atitudes, em relação à nossa vida. E infelizmente, muitas pesquisas mostram, o que temos visto revela-nos que nós temos gerado pessoas que estão pensando tão somente em si próprio. Pessoas que estão totalmente voltadas para o seu alto benefício, esquecendo-se até mesmo daquilo que um dia você fez a elas. Por quê? Porque ela pensa em si próprio, privilégios a si próprio. Não são capazes de entender que aquilo que Deus tem feito na sua história é para o seu benefício e em benefício dos outros. Aqui nós temos dentro do próprio texto uma atitude egoísta de um dos discípulos de Jesus recriminando a mulher, dizendo-lhe: olha, isso poderia ser vendido e ter dado um dinheiro, comprado coisas e abençoado aos pobres. Tanto que Jesus os repreende dizendo: vocês têm os pobres até que eles morram, segundo a minha tradução. Vocês têm por um breve momento. Deixe a mulher em paz. Tudo isso vem na mente da gente, a gente fica pensando, a gente fica matutando isso. E ontem um bate-papo aqui com a galera de 1h30 com eles. Não teve nem louvor ontem, nós sentamos e fizemos um bate-papo na palavra. Um dos jovens perguntou para mim assim: pastor, como a gente pode para ser influenciador? Eu te dou a resposta hoje à noite: não sendo egoísta, avarento, pensando em si próprio. Sendo canal de bênçãos e usando daquilo que Deus tem te dado para abençoar o teu potencial como ser humano. O tema é: ela fez o que pôde, porque é o tema bíblico. Ela fez o que pôde. E em muitas ocasiões a igreja de Cristo não está fazendo o que pode. Aliás, está deixando a desejar em muitas áreas. E é isso que a gente precisa pensar. Essa mulher Maria, ela tomou algo que ela tinha, só o que ela tinha, algo caro. E ali se torna um prelúdio daquilo que haveria de acontecer com o Mestre Jesus, porque ele mesmo diz: olha, ela está preparando o meu corpo para ser sepultado. E eu quero deixar alguns ensinos para nós nessa noite, para nós. Estou dizendo para nós. Primeiro ensino: não faça tão somente o básico, mas tome atitudes que denote que na tua história você jamais vai ficar aquém do que é esperado. Por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque fazer aquilo que a gente pode, usar aquilo que nós temos em mãos, é normal. Mas o que nós temos presenciado e visto é uma igreja tão murcha, tão sem brilho, sem vida, que ela está deixando a desejar em muitas áreas da sua história. Está ficando aquém daquilo que é necessário. Às vezes as pessoas têm feito o básico tão somente para cumprir aquilo que chamamos vida cristã, vida eclesiástica. Queridos, uma das coisas que Deus tem colocado em nossos corações, a gente tem que fazer aquilo que está além. Porque nós temos nos contentado com o simples e com o básico.
E muitas coisas em nossas vidas têm ficado abaixo da própria expectativa de Deus em relação à sua vida, porque Deus sabe que você pode ir além do que está indo. Você crê nisso? Diga amém. Eu estou me colocando nisso. Quando a gente faz uma retrospectiva e a gente começa a pensar em nossas vidas, é claro que aqui eu não vou usar os termos que os jovens usam nas conversas, né, Guilherme? Cadê o Guilherme Mota? Levanta a mão aí, né, Gui? Mas nós temos ficado aquém daquilo que a gente espera. E a gente acha que fazendo algumas coisas é o suficiente em relação a Deus. Tanto é que o registro bíblico diz: ela fez o que pôde. Parece uma coisa tão banal, tão simples, mas ela fez aquilo que estava além da sua capacidade. Muitas pessoas indagadas em relação à sua vida cristã, elas respondem assim: é o que tem para hoje. Eu vou te dizer uma coisa: Deus tem para hoje, para amanhã, para depois de amanhã. Deus tem fartura, Deus tem bênçãos, Deus tem algo muito melhor para a tua vida, só está esperando você ir além do básico. Eu quero exemplificar com duas histórias bíblicas. Você pega lá em 1 Crônicas, capítulo 13, eu não vou ler. Vai estar registrado lá o desejo do rei Davi trazer a arca de volta para Jerusalém. A arca está com Obed-Edom, e ele deseja trazer essa arca de volta. E ele pensa que simplesmente tomando essa atitude, a narrativa mostra-nos que ele tomou alguns cuidados. Mas os cuidados que Davi tomou em relação a querer trazer a arca de volta foram cuidados básicos. Talvez você responda primeiro: pastor, talvez ele desconhecesse a lei. Mas não, ele caprichou. A priori, na primeira leitura de 1 Crônicas lá, capítulo 13, você vai encontrar lá que ele tomou a atitude de fazer carro novo, bois novos, nunca utilizados. Ele tomou a atitude que talvez para o ser humano da época fosse a mais louvável. Por quê? Porque ele pensou que oferecendo o básico, porque para mim o básico era carro de boi novo, bois novos. Mas não estava no projeto de Deus ou no sonho de Deus ser carregado daquela forma, porque existia uma lei: quem poderia carregar a arca eram tão somente sacerdotes. E conhecemos muito bem a história, porque, querido, vida com coisas básicas pode causar dolo, dano na sua história. Porque no exato momento que a arca estava subindo, um dos bois tropeçaram. E um ser humano que estava ali, e eu vou usar o termo com boas intenções, encosta na arca e é fulminado de forma instantânea. Eu vou te dizer uma coisa: como igreja, como pastor, nós temos que sair do básico. Nós temos deixado a desejar. Nós temos às vezes tomado atitudes que Deus olha e fala assim: você pode ir além. E uma das coisas que nós precisamos analisar é isso. Nós não estamos fazendo o que podemos, estamos fazendo aquilo que tem sido solicitado a nós. E eu quero te dar um exemplo muito prático, muito simples do que tem acontecido. Sala de oração. Você quer ver uma coisa? Não é título de cobrança, não me interprete mal. Quem está vindo na sala de oração, com horário de oração, fique em pé, por gentileza. Pode sentar. Você sabe o que é o básico? O básico, às vezes a gente pensa assim: não, o básico para mim, pastor, é ir à igreja domingo à noite. Eu quero trazer à tua memória algumas coisas lá do teu passado, que você era um camarada mais jovial, que você ofertava, você dava tudo de si a Deus, você não media esforços para adorar o Senhor, você vinha para a igreja, você buscava o Senhor, você colocava Deus em primeiro lugar, você tinha como
algo primordial, como alicerce, como coluna de bronze na tua casa, na tua família. Não, eu vou adorar o Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou tomar essa atitude, eu vou ofertar a Deus além daquilo que eu posso. Eu tenho que sair do básico. Davi faz o básico, só que o básico para Deus, querido, guarde isso no teu coração. Isso falou muito forte ao meu, lá na minha sala. O básico para Deus não serve. Deus quer mais. Você crê nisso ou não? Amém? Quem crê nisso, diga amém. Eu creio. Deus quer mais. Deus não quer simplesmente um carro de boi, não, irmãos. Deus quer mais. A gente acha que separando uma parte do nosso coração, da nossa história, já é o suficiente. Não, Deus quer mais. É muito interessante. Eu fui tremendamente abençoado numa visita hoje pela manhã dos pais da Rosângela. Eu nunca entrei numa casa onde tivesse tanta paz. Isso é verdade. Isso você pode dizer para eles. Muita paz. Pergunta para mim se eles conhecem a Jesus. Conhecem a Deus. Nós temos que sair do básico. Existe outro exemplo também que está lá em Levíticos capítulo 10, que é Nadab e Abiú. Filhos de profeta. Ficaram no básico. Erraram muito. Homens que introduziram um fogo estranho na casa do Senhor, por conta do básico. Então eu quero que você comece a refletir na sua vida. Quando eu falo que nós temos uma geração de egoístas, de avarentos, isso é escatológico, isso é bíblico. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias sobreviriam tempos terríveis e difíceis, em que muitos não suportariam a sã doutrina. As pessoas se tornariam egoístas, avarentas, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eu estou falando aqui para quem? Amigos dos prazeres ou amigos de Deus? Se tem amigos de Deus aqui, diga amém. Então nós precisamos ser do básico. Faça aquilo que está além. Faça aquilo que você tem que fazer. Eles tinham que fazer o que era certo, o que era correto, mas eles ficaram aquém daquilo que Deus desejaria. Então está na hora de pensarmos naquilo que temos feito em relação a Deus como igreja. A mulher, a Maria, na casa de Simão, fez o que pôde. E você está fazendo o quê? Pensa nisso nesse primeiro momento da sua vida. Eu pensei na minha história. Tem hora que a gente fala assim: Senhor, vamos ficar no arroz e feijão mesmo. Vamos ficar no básico. Vamos ficar no básico da adoração. Vamos cantar algumas canções. Simplesinha, ter um culto simplesinho mesmo, né? A gente vem para a igreja, a gente tem o básico, o pastor vai lá, dá os avisos, faz oração, canta assim algumas músicas e a gente fica no básico. Irmãos, está na hora de uma igreja, nessa época, nesse momento, Terceira IP do Bauru, sair do básico e passar a tocar realmente os céus com a sua adoração e louvor. Fazer aquilo que está além. Faça como essa mulher. Ela tocou, ela lavou os pés de Jesus. Ela estava ali porque ela desejou ardentemente fazer. E ela fez aquilo que estava realmente além do que você possa imaginar. Está na hora de fazermos mais em relação a Deus. Pense em tudo aquilo que você fez esse ano para Deus e dê uma nota. São análises que precisamos fazer. Aí a gente começa a pensar em algumas coisas que muitos no decorrer da história estão fazendo aquilo que não era para fazer, porque estão fora do propósito daquilo que Deus quer. Faça aquilo que está dentro do propósito de Deus para a tua vida. E Deus vai te honrar. Você crê nisso? Diga amém. Faça isso. Eu gosto muito da linguagem do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é muito versátil. Ele é muito versátil. A própria palavra de Deus diz que o corpo é composto de muitos membros. E quando a gente fala para você fazer aquilo que está além, sair do básico, eu estou dizendo para você o seguinte: cada qual aqui precisa um do outro. Você crê nisso? Diga amém. Cada qual aqui tem algo melhor, tem algo que supera.
Mas nós pensamos tanto em nós mesmos que nós não gostamos muito de estar próximo de pessoas que têm algo a mais que eu não tenho, mas você também tem aquilo que ele não tem. E quando nós unimos isso, é a multiforme graça do corpo de Cristo, e isso é para o reino de Deus. Ela fez o que pôde. Aprenda a fazer o que você pode. Vá além, vamos sair do básico. Básico é para aqueles que ficam olhando para o Egito. Básico é para aqueles que retrocedem na fé. Básico é para aqueles que deixam de crer no sobrenatural de Deus. Básico é para aquele que vai ficar olhando o milagre acontecer na vida do seu irmão do lado e esquecendo que se na sua história também pode acontecer se ele sair do básico. O básico vai fazer com que você se torne uma pessoa que olhe para dentro de si própria e jamais olhe para fora. O básico não vai deixar você dar o melhor para Deus no quesito oferta, no quesito dízimo, no quesito empenho no reino de Deus. Básico vai falar para você que a adoração é chata, que estar na igreja é chato, que buscar a Deus é chato. O básico vai fazer com que você caia no campo da incredulidade, e o básico vai fazer com que você se torne um homem carnal, e o homem carnal não entende coisa espiritual. O básico te esfriará e te afastará dos caminhos do Senhor. Mas aquele que for além do básico vai experimentar o melhor dessa terra. Você quer experimentar o melhor dessa terra? Saia do básico, cara. Essa mulher experimentou o melhor de Deus, ela era uma prostituta. Aprenda isso em nome de Jesus. Você está me entendendo? Diga amém. Segundo, eu preciso fazer o que o Senhor mandou fazer. Repita após mim. Eu preciso fazer o que o Senhor mandou fazer. Quando a gente fica pensando nisso, a gente trabalha da seguinte forma. Se Deus mandou eu falar algo, eu vou falar. Mesmo que isso às vezes incomode o ouvido do público, da plataforma. Por quê? Porque Deus mandou fazer. E eu fiquei pensando nessa questão de fazer aquilo que o Senhor manda. Aí você vai na história de Israel, você pega a história de um boiadeiro, Amós, você pega a história de Oséias, você pega a história de Miqueias. Você olha as coisas que para o ser humano foram absurdas que Deus mandou. Deus mandou um dos seus casar com uma prostituta. Quem é? Quem? Oséias. Se Deus mandou, o que ele fez? Ela aprontou com ele. Aí foi lá, resgatou. E preste atenção que eu vou te dizer. Deus fez isso para mostrar que a nação estava se prostituindo com os deuses. Deus sempre foi pedagógico na forma de ensinar. E quando a gente começa a pensar nessa questão, a gente começa a olhar para a palavra de Deus. Se você pega Salmo 119 e 105, Salmo 119, vai falar do valor da palavra. Vai revelar para você o quão bom ela é. E Deus pega na história, pega Jeremias, fala para ele: Jeremias, você tem que ser boca de Deus. Você tem que ser inteligente, você tem que ser sábio. Deus chama Moisés e fala para ele: você vai libertar o meu povo. E uma das coisas que marcam muito na história de que Deus manda e eu faço, são os relatos da história que mostram. Talvez se você nunca leu isso, eu quero ler isso com você. Você quer ver? Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 34. Repita após mim: eu preciso fazer o que Deus manda. Fala de novo. Eu preciso fazer, eu preciso tomar essa atitude. Quem sai do básico entende a ordem de Deus. Por que eu vou ler esse texto para você? Porque Deus, Ele me dota de sabedoria, Ele te dota de sabedoria, Ele te dá inteligência, Ele te faz criativo. Você pode dizer amém? Para que você deixe uma história. Fala assim: eu preciso deixar uma história. Não é uma história do básico. É a história do extraordinário. Quem crê nisso, diga amém.
Você crê que Deus cura câncer ou não? Vou perguntar de novo, você crê que Deus cura câncer ou não? Você crê que Deus te livra da morte? Eu tenho que crer. Agora, olha a história que eu quero dizer para você, porque fez aquilo que Deus mandou fazer. Eu quero ler com você Deuteronômio 24, 34. Quero que você pegue o versículo 9. Que diz assim, ó: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Deus mandou com que Moisés passasse para frente aquilo que era sabedoria. Mas o que eu quero que você guarde, que talvez você nunca tenha lido isso, é esse registro para a história. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Quem já leu isso aqui, diga, eu já. Tá. Nunca mais se levantou em Israel alguém que falasse face a face com Deus. Eu vou falar algo para você. Então você fala assim, pastor, um registro bíblico como esse. Eu fico me perguntando, por que será que nunca mais se levantou um homem como Moisés, que falava a Deus face a face? Ou até mesmo porque nunca mais se levantou um homem como Josué, com tanta sabedoria, com tanto empenho, com tanta dedicação nos tempos atuais? A resposta é simples. Porque estamos deixando de fazer aquilo que Deus manda. Querido, nunca se esqueça que você tem um espírito que habita dentro de você, que te faz um ser humano sábio e diferenciado. Quem crê nisso, diga amém. Ele te faz assim. E uma das coisas que a gente encontra aqui, esse relato, que ele continua dizendo assim: nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de toda Israel. E eu fiquei pensando, nunca houve em momentos da história alguém que oferecesse o seu máximo por conta de Jesus. E eu fiquei pensando nisso, porque se o Senhor me dá sabedoria, se o Senhor me dá inteligência, se o Senhor me torna uma pessoa criativa, pessoas com características peculiares, por que a gente não começa a usar isso para o bem-estar próprio da igreja, da família, do trabalho? Por que não usar aquilo que eu tenho de melhor para o reino de Deus? Por que eu estou dizendo isso? Porque aquela mulher deu o seu melhor. Ela deu o que tinha, saiu do básico. Por que às vezes nós não temos mais relatos de pessoas, olha, nunca houve e nunca haverá camarada tal como Gregório McNutt? Porque certamente nós estamos falhando em algumas coisas, nós, igreja, povo de Deus, porque nós pensamos em nós mesmos. Querido, nós terminamos uma campanha terça-feira, vamos fazer o término do segundo momento de pacto nessa outra terça-feira, e a gente fica imaginando, agindo Deus, quem impedirá? Existem muitos empecilhos no ser humano que impedem o agir de Deus, tal como essa questão de não dar a Deus tudo, não jogar na cruz de Cristo tudo, não lançar aos pés de Cristo tudo. Nessa noite eu quero te convidar, lance tudo aos pés de Cristo, porque você não vai perder nada, você só vai ganhar. Essa mulher ganhou, porque ela deu o seu melhor, ela fez o que pôde. Nós temos que fazer aquilo que podemos, nós temos que utilizar a nossa força, a nossa inteligência, a nossa sabedoria. No tempo presente nós não podemos jamais ser enganados por vãs filosofias, por ensinos caducos, mas no tempo presente nós temos que nos encher de sabedoria, nós temos que nos encher de inteligência e falar: eu vou começar a ir além com os meus filhos, com a minha casa, com a minha família, eu vou começar a ir além com o meu trabalho, porque eu creio que isso está lançado nos pés da cruz de Cristo. Se eu estou lançando aos pés da cruz de Cristo, prosperará e será abençoado. Por isso que tem um relato bíblico, rapaz. Por isso que Deus deixou no evangelho dizendo lá: olha, essa mulher fez aquilo que deveria ser feito e muito mais do que a gente imagina.
Porque é muito simples fazermos uma leitura básica em cima do texto bíblico e não pensarmos na atitude dela. Por que aquilo causou um frisson? Causou uma discussão nossa? Um valor desse, um perfume inestimável. Fala um perfume caro aí. As mulheres, tchon-tchu. Tem mais caro. Quem já ganhou um tchon-tchu na vida? Não levanta a mão, pelo amor de Deus, só pensa. O cara ficou bravo porque aquele valor do perfume deveria ser, valiosíssimo. Daria para comprar um carro muito bom hoje. Mas eu quero trazer para o campo, nós como pessoa. Às vezes estamos deixando de fazer coisas para Deus em todos os quesitos, principalmente na vida financeira, porque a gente pensa que é muito dinheiro para dar na igreja. Mas eu vou te dizer, você está se privando de ser abençoado, porque se Deus pede, se Deus manda, faça com alegria, porque Ele vai prosperar o teu caminho. ela tinha sabedoria, era uma mulher inteligente. Nós temos que usar aquilo que temos de maneira correta, amém, irmãos? Nós temos que utilizar, porque o que acontece? Um dia alguém vai contar a tua história. E eu fiquei pensando nessa leitura aqui que eu fiz. Eu fiz essa leitura sábado de manhã. E eu fiquei pensando, Deus, qual vai ser a minha história? O que um dia alguém poderá escrever em relação à minha vida? Em relação à minha família? Então aprenda isso, querido. O que você tem na tua mão? É a pergunta prática, básica, que temos lido de geração em geração. Deus faz uma pergunta básica para Moisés. O que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado. E você aqui nessa noite, o que você tem na tua mão? Essa mulher tinha um perfume de nada. Eu tenho uma garrafa d'água, se você quiser eu posso te dar. O que você tem nas mãos? Querido, talvez você tenha um potencial tão grande nas mãos e não usa. Talvez você tenha tanto armamento que Deus te deu e você tem engavetado e não usa. Por isso que a tua vida está estagnada e parada. Preste atenção, não estou te julgando, eu estou tentando te orientar e eu estou tentando dizer para você que você é capaz de romper todos esses diques existenciais que você criou dizendo que você não é capaz. Faça isso e você vai começar a andar. Você vai começar a caminhar. Por quê? Porque Deus nos dota de coisas maravilhosas. O que você tem nas mãos? Quando eu disse assim nesse primeiro momento, faça aquilo que Deus mandou você fazer, aquela mulher tinha um vidro de perfume, Moisés tinha um cajado. E ele tomou a atitude de usar aquele cajado, sinônimo de grandes milagres. O que você tem nas mãos? Pensa um pouquinho na tua vida e veja o quanto você fez para Deus nesse ano, que vai se encerrar daqui a pouco. Então nós temos que escrever uma história. E que você possa dizer, pastor, se depender de mim, sempre vai haver alguém com aquilo que eu tenho, que é a sabedoria que eu tenho, com a inteligência que eu tenho, porque aquilo que eu tenho eu quero passar e não vai ser sepultado comigo, porque eu vou levar adiante. Tem muita sabedoria, muita inteligência sendo sepultada sem ser levada adiante. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você passe aquilo que você tem de melhor para frente e o reino dele será honrado e glorificado. Use o que você tem. Use o teu sorriso, a tua alegria, a tua espontaneidade. Use o teu carisma. Você sabe por que às vezes nós não temos sede, vontade de falar de Deus? Porque nós não estamos usando aquilo que chamamos de momentos com Deus. A gente fala assim, a liderança vai orar, a igreja não se movimenta para orar. Talvez você fale assim, eu oro na minha casa, mas vir na igreja é algo que está fazendo com que você fique em movimento.
Está na hora de sairmos dessa situação de letargia. Irmãos, nós estamos vivendo momentos de letargia. Um esfriamento muito grande, e pessoas estão preocupadas com isso. Então nós precisamos quebrar essa letargia na vida do povo de Deus, dizendo assim: eu tenho um caríssimo perfume de nardo, e hoje eu vou quebrar, para que ele não me impeça mais de ir adiante com Deus. O que você precisa deixar aos pés da cruz, para que você avance mais um pouco na tua vida? Pensa um pouquinho. Eu penso que essa mulher foi tremendamente abençoada. A história não nos revela, os relatos bíblicos não nos revelam o que aconteceu depois, porque quem tem que fazer as coisas tem que fazer agora. O depois para cada um de nós aqui não existe. O que existe é o agora. Você pode dizer amém? Faço agora. Eu tenho que oferecer, eu tenho que ofertar. Ela ofertou perfume caríssimo, quebrou o óleo precioso aos pés de Jesus. O que você está usando para Jesus? Eu posso dizer algumas coisas que você pode usar para Jesus aqui. Você pode usar a sua profissão. Você pode usar o seu tempo lá na escola, dando aula. Aqui tem professores inteligentíssimos. Aqui tem professor de mecatrônica, é isso? Cara, é inteligentíssimo. Aqui tem pessoas que sabem muito números matemáticos. Pessoas que, na área delas eu tenho que engraxar o sapato. Mas a grande pergunta é: em cada área que você é inteligente, você está usando para Deus? Pensa um pouquinho, irmãos, porque nós temos tido contato com pessoas têm passado pela tua vida, e você não tem marcado a história dessa vida. Está na hora de nos levantarmos como esta mulher e ofertarmos a Deus aquilo que temos de melhor. Se você crê nisso, diga amém. Terceiro, uma das coisas que nós precisamos ser levantados novamente, isso tem que ser lembrado para nós, é que tudo quanto eu preciso fazer, eu tenho que fazer para a glória do Senhor. É o terceiro ensino. Tudo que você tentar fazer, seja uma grande ação, uma grande obra, faça para a glória do Senhor. Faça com alegria. Faça com espontaneidade. Faça com dedicação. 1 Coríntios 10, 31, ele diz lá: quer pois comamos, quer pois bebamos, quer que façamos qualquer coisa nessa vida, que cada um de nós possamos fazer para a glória do Senhor. Você pode dizer amém? Você já viu como a gente faz as coisas? Estou falando a gente porque eu também me incluo no meio de tudo isso aqui. Eu tenho um perfil que eu falo assim: não vou fazer não. Aí a Cida fala assim: ele vai. Tem gente assim que você fala assim: não vou fazer não. Aí você vai lá e faz. Tem ou não? Fala assim: tem. A gente fala isso. Aí a gente vai lá e faz. Essa mulher fez essa atitude para a glória do Senhor. Ela não quis nem saber quem estava naquela sala. Para mim não importa quem está na sala, importa que eu estou fazendo tudo para a glória do Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória do Senhor. É isso que nós precisamos resgatar na vida da igreja. Porque nós nos sentimos às vezes tão enfadados, tão cansados, que a gente não consegue entender que se eu canto, se eu oro, se eu trago meu filho à igreja, se eu invisto meu tempo na casa do Senhor orando, se eu invisto meu tempo na congregação dos justos, eu estou fazendo para a glória do Senhor. E eu vou mais, tudo aquilo que a gente faz para a glória do Senhor jamais se tornará pesado, porque é para Deus, é para o louvor e é para a glória dele. E tem muitas pessoas hoje que fazem as coisas pensando nas benesses de Deus. Eu trouxe para os jovens ontem uma palavra muito interessante sobre o perfil das 3 cruzes. 3 jovens em 3 cruzes. Cada qual com o seu perfil. 3 jovens, Jesus e os 2 jovens ladrões.
E nós batemos um papo em relação àquilo que a gente encontra ali de forma diferente. Jesus, o homem obediente, fez tudo porque o Pai havia ordenado. E existem ordenanças em relação à vida da igreja que nós temos deixado a desejar. Às vezes nós temos feito as coisas de forma realmente empurrada, imposta. Nos esquecemos que eu fui gerado para uma finalidade. E eu não posso passar nessa vida de forma desapercebida. A finalidade para a qual você foi criado, eu fui criado e gerado, foi para a glória do Senhor. Foi para o louvor do Senhor. E uma das coisas que a gente pega e para te incentivar é que eu e você jamais poderemos cessar de dar testemunho daquilo que chamamos lei, daquilo que chamamos palavra de Deus, daquilo que chamamos determinação, dedicação. Se você não notou o registro lá de Marcos, que Jesus deixou bem registrado, um dia alguém vai falar dessa mulher. Hoje nós estamos falando dela, há mais de 2000 anos. Por que alguém, há mais de 2000 anos, pega um texto como esse e fala num culto domingo à noite sobre uma atitude como essa? É porque a atitude dela foi tomada para a glória do Senhor. E eu vou mais, querido, dizer para você o seguinte: toda e qualquer atitude de qualquer pessoa que está aqui dentro nessa noite, se for para a glória do Senhor, você pode ter certeza que essa atitude, mais cedo ou mais tarde, ela volta para você de forma abençoadora. Ela volta para você de forma abençoadora. Por isso que a palavra de Deus diz: olha, que você quer comer, quer beber, faça qualquer outra coisa. Quando ele diz qualquer outra coisa, é a tua vida normal, cotidiana. Não é por imposição, mas é para a glória e louvor do Senhor. Então que você possa tomar isso como ensino para a tua vida, que você possa meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para que nós tenhamos o cuidado de fazer tudo aquilo que a palavra de Deus nos instiga a fazer. Como que eu vou fazer aquilo que a palavra me instiga a fazer sem conhecer aquilo que eu preciso? Pessoas têm feito coisas porque são obrigadas a fazer. E queridos, eu vou dizer uma coisa aqui para toda a liderança, para você que está aqui nessa noite: tudo que Deus colocar na tua mão para fazer, faça bem feito, com dedicação e carinho, porque Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Porque a igreja é assim, corpo de Cristo é assim. Essa mulher fez isso para a glória e louvor do Senhor. Ela visava a glória do Senhor. E tudo aquilo que a gente tem que olhar como igreja é visar a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é tremendo, Ele é criador de todas as coisas, Ele transcende todas as coisas. E eu vejo que quando Deus olha para a tua história e nota que tudo que você está fazendo, mesmo sendo aquela pessoa deficiente às vezes em algumas áreas, porque quando eu me sinto deficiente, a palavra de Deus diz, com as suas contradições, é que você se torna forte, porque é Deus que vai fazer e não você. Deus vai te honrar. Você pode perceber que Jesus, quando escolhe os seus, escolheu pescadores. E tudo quanto eles fizeram para a glória do Senhor. Nós só temos histórias hoje contadas e narradas biblicamente, historicamente, é porque alguém se dispôs e fizeram para a glória do Senhor. Então tem que haver um resgate. Tem que haver uma determinação de que tudo aquilo que Deus colocar nas minhas mãos, mesmo que naquele primeiro momento eu não consiga, mas eu vou fazer. É para a glória do Senhor. Eu tenho que ofertar o meu melhor, e o meu melhor é nardo puro. É nardo puro. Sabe o que Deus deseja de cada um de nós? Quando a gente vai lá para Romanos,
é o nosso culto racional. Oferte a Deus o teu culto com razão, mas não separado da fé. Faça o melhor. E comece a trazer uma autoanálise para a tua vida, até hoje. O que você tem nas mãos, Deus pode usar? A tua inteligência, Deus pode usar? Está na hora de nos tornarmos uma igreja que faça a diferença. Está na hora de marcarmos a nossa história com algo bom. Tal como essa mulher. Comece a marcar a tua história com algo diferente. E eu sei que um dia, pessoas vão falar a teu respeito. Pessoas vão falar sobre você. Porque eu creio que aquilo que Deus tem usado, aquilo que Deus tem falado ao seu coração, vai nascer, vai produzir frutos na hora certa. E as pessoas vão querer saber de onde você encontrou tudo isso. Diz assim: em verdade lhes digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. O que você vai deixar para a tua memória? Você vai lá e está lá: aqui jaz um homem que morreu e foi sepultado. Na história bíblica tem algo muito triste. Um grande homem rico e um mendigo. E o registro da palavra de Deus diz lá assim, ó: o rico morreu e foi sepultado. Lázaro também morreu e foi para o seios de Abraão. Aí você começa a refletir: como que vai ser? Cleuber morreu e foi sepultado. Misericórdia, Jesus. Aí o César morre e vai para o seios de Abraão. Será que alguém vai falar isso? Esse morreu e foi sepultado. Não, esse morreu, deixou um legado, e eu tenho absoluta certeza que ele está nos seios de Abraão. O que vai ser, rapaz? Cumpra cabalmente o que Deus está colocando na tua mão para fazer. Nós precisamos levantar gerações que tenham a mesma palavra do apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combater o bom combate é ter a coragem de ofertar tudo que você tem para Deus. Completar a carreira é você usar o que você tem de melhor para a glória e louvor do Senhor. E guardar a fé é algo que ninguém vai poder mexer na tua história. Pensa nisso. Essa é uma palavra instrutiva. É uma palavra que falou muito ao meu coração, porque a gente está só no básico. Eu quero sair do básico, e você? A gente tem que sair do básico. A igreja só está no básico, no arroz e feijão. Para que existe uma igreja? Para que existe uma Bíblia? Para que existem mecanismos? Você sabe, hoje eu estive lá com o Kings. Eu fiz uma conta ali dos celulares que eu recolhi. Dá mais de 10 mil reais de celulares recolhidos, porque eles não estavam conversando entre eles. Aliás, estavam conversando entre eles pelo WhatsApp, ali do lado. Não dá vontade de dar um peteleco? Eu tomei o celular de todo mundo e pus em cima da mesa e fiz uma conta básica: 10 mil reais. Quantas cestas básicas dá para comprar, né? Nós não conversamos mais.
Não temos tempo mais de falar das coisas de Deus, das coisas concernentes ao reino de Deus. Queridos, vamos começar a resgatar isso na vida da igreja. Vamos começar a falar de coisas concernentes ao reino de Deus. E quando essa igreja começar a falar das coisas concernentes ao reino de Deus, eu vou te dizer uma coisa, a palavra vai arder no teu coração, vai arder no teu coração. Você vai perder o teu sossego, a tua paz, enquanto você não fazer aquilo que Deus mandar fazer, enquanto você não estiver no 100% na presença de Deus. A palavra vai arder e a gente vai começar a comunicar essa palavra, e essa palavra vai começar a curar, libertar, restaurar, trazer vida. A palavra tem que arder no meu coração, está ardendo. Não arde mais não, rapaz. Tem palavra que você mas não arde. É palavra. A mulher foi lá e quebrou o perfume. Ardeu no coração, sim, ardeu no coração do bolso daqueles miseráveis. A atitude dela era a atitude totalmente espiritual, sobrenatural. A palavra tem que arder no nosso coração, nos nossos ossos, tem que produzir efeito, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz, querido. E nós vamos resgatar isso na vida da terceira igreja, saindo do básico. Eu tenho que sair da caixinha, rapaz. Sair da caixinha não é a outra interpretação mundana não, tá? Eu tenho que sair do bar, a igreja está muito no arroz e feijão. Eu tenho que dar o meu melhor. Eu vou parar de falar, pronto. A bateria do telefone, do celular não acabou, do microfone não acabou, né? Vamos sair do básico, irmão. Sair do básico na vida de oração. Gente do céu, fazer crente orar é triste. Você ora aqui às 3 horas, né? Tá quente aqui às 3 horas? Quente. Tem que orar, Silvinho. Já viu fazer a igreja orar, irmão? Tem que sair do básico. Mãe, vai lá, ora por mim. Tá bom, filho, vou lá orar para você. O básico te leva a desistir de sonhos, de projetos, de ideais. Mas o cara que sai do básico, ele vai sonhar alto e Deus vai fazer ele como a águia. Sonha alto. É isso que eu quero para a vida da igreja, para a minha vida. A gente sai da caixinha, rapaz. A gente fica com medo de, vou ofender. Não, ofenda, mas ofenda com sabedoria, Deus vai te honrar. Eu vou falar um negócio lá para meu amigo, ele nunca mais vai querer olhar na minha cara. Eu falei assim, mas você tirou ele, né, dos teus ombros, porque Deus vai te pedir conta dele. E eu vou dizer uma coisa para você, tem muitos pastores que lançam campanhas para o ano 2019. Eu não vou lançar campanha não, mas a minha oração do ano de 2019 vai ser essa: Deus, tire a terceira IP do básico e que ela passe para o sobrenatural e patamar maior. Essa vai ser a minha oração no monte, no ano de 2019. Esse vai ser o nosso lema, Vinícius, de orar no monte, Zé Carlos. Tire a igreja do básico. Porque se a gente sair do básico, irmão, pode segurar, porque portas vão se abrir, Deus vai te abençoar. E tem muita gente que vai pegar a bênção de carona, mas não esquenta não, todo mundo vai ser abençoado. Sair do básico. Básico vai levar você a dizer quanto dinheiro desperdiçado. Que dinheiro desperdiçado nada, rapaz. Pensa nisso, curva sua fronte, fecha seus olhos. Som da festa vai subir, da sua glória descerá. O show virá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, da sua glória descerá. O show virá um novo som de aleluia. Aleluia.